Olá, quero dividir com vocês, papais, mamães, um pouco sobre o programa bilíngue e Altidiomas na educação infantil durante essa pandemia. Em primeiro lugar, nós somos solidários às famílias que já sofreram perdas, né? A gente compartilha nossas preocupações sobre a manutenção do emprego e a economia de uma forma geral, né? Nossa gratidão aos profissionais que estão lá na linha de frente de batalha com o vírus. O mais prudente a fazer para nós, né, é cuidar da nossa segurança e da nossa saúde, claro. O acesso à internet nos permite passar por essa pandemia de uma forma menos traumática do que a última pandemia lá do século passado. Educação, né, o acesso à informação, né, a compreensão dos fatos, são habilidades fundamentais mesmo para o ser humano, para a humanidade, né? O nosso papel na sociedade é fundamentalmente esse, na educação e a comunicação. Enquanto pais, né, a geração ao qual nós pertencemos passa, ou já passou de uma forma geral, de alguma vez, ou conhece alguém que passou por alguma dificuldade profissional por não ser fluente em inglês. E a gente sabe que aprender um segundo idioma durante essa primeira infância é uma vantagem extraordinária, né, que a gente nem precisa falar, porque esses pais já sabem disso, já proporcionam isso aos seus filhos, né? Então eles são conscientes da importância de falar inglês lá na vida adulta, né? De uma forma simples de explicar, né, a criança aprende a aprender idiomas, né? Esse é um momento ideal que a gente aproveita essa plasticidade do nosso cérebro, né? E muitos chamam de uma janela de oportunidade para aprender um segundo idioma de uma maneira mais natural, né? Como muitos especialistas afirmam mesmo, né? O programa bilíngue da Altidiomas ele continua durante essa pandemia. Nossos alunos eles podem passar com isso com o mínimo de prejuízo possível. As aulas presenciais, né, elas permitem lá uma interatividade com as outras crianças, interatividade com o teacher em outro idioma. Elas são ricas em recursos, né, não verbais, né, recursos, o carinho mesmo do teacher, o contato com o teacher, o relacionamento, as brincadeiras, os jogos, tudo num ambiente onde o idioma é praticado, né? E a nossa capacidade mesmo de administrar a aula, de administrar os alunos, com o tom de voz, com a proximidade do aluno, aquela energia da aula, isso tudo é muito diferente, né? Muito rico na nossa aula presencial, né? Mas e como a gente pode substituir isso assim, por uma toca de caixa, para não perder essa oportunidade que as crianças têm nessa idade aí para aprender o idioma, né? As adaptações que a gente escolheu, as versões, né, são as mais prudentes mesmo, próximas possíveis para manter o cérebro dos nossos alunos ativo no idioma, né, e continuar esse desenvolvimento nessa fase aí. Então, tanto nas aulas online quanto nas aulas gravadas, né, a gente optou por uma carga horária que é considerada ideal para essa faixa etária, tendo em vista o tempo de concentração que os nossos alunos têm nessa idade. Então a gente propõe atividades que envolvem movimentos corporais, associação muitas vezes com música, com comandos, né? E às vezes a aula é simples, parece ser 2 ou 3 temas, mas todo aquele conteúdo por trás da explicação da teacher, aquilo é muito enriquecedor e os alunos eles aprendem por trás daquela explicação toda. A gente está seguindo as orientações do colégio, né? Mas de uma forma geral é isso, é uma mistura entre aulas síncronas, que são as aulas ao vivo, interatividade direta com a teacher, com os outros alunos, e as aulas gravadas, né? Em função do limite de tempo de atenção e da disponibilidade que a gente tem, que os pais têm de compartilhar os equipamentos em casa com as crianças, né? Uma ansiedade, né, o nervosismo e tudo isso pode influenciar na aula, né? Esse conteúdo está sendo gravado às pressas, é claro, né? Toma muito tempo de gravação, edição, preparação, renderização de vídeo, publicação do vídeo. E isso está tudo sujeito, claro, a algum tipo de erro, né? A gente já pede a sua compreensão antecipadamente por isso, né? Porque a gente está fazendo mesmo o melhor possível, né? A gente tem ainda, além dessas aulas, um conteúdo complementar, né, que está adaptado, já está disponibilizado, se já não foi no caso, em breve vai ser disponibilizado para os pais oferecerem para as crianças, é um conteúdo complementar. Mas quando a teacher faz aquela pergunta, a criança responde mentalmente, né? Ela sente que tem alguém interagindo com ela, né? E essa é uma pessoa fora do contexto familiar, né?
É muito importante a gente manter essa interatividade, né? Que as crianças entram naquele imaginário que a gente já sabe. Os teachers, né? As teachers possuem um relacionamento bem profissional com as crianças, né? E o idioma é o meio de comunicação entre eles, né? E o idioma ou a teacher é a comunicação de referência com a teacher, com a aula, é o inglês, né? Eles também estão sujeitos a barulho de vizinho, essas coisas, né? Mas isso acontece. De qualquer forma, né, o nosso papel é manter a escola, né, e manter o idioma vivo no coração deles, da criança, nesse momento da infância deles, né. Quando tudo isso passar, a volta às aulas presenciais vai ser um encontro maravilhoso, não tenho dúvida. Somos gratos mesmo por desenvolver esse papel tão importante hoje, né, no presente, agora, né, trazendo um pouco de alegria, trazendo segurança, trazendo um pouco de diversão, interatividade com conteúdo em inglês, né. E tão importante essa fase no futuro dessas crianças, né. Então, papais e mamães, né, a gente sabe que a maioria dos alunos do Brasil, né, nem está tendo aula, né, está tendo aula com conteúdo confuso, né, de uma maneira que a gente nem consegue imaginar, né. Existe uma diferença gigante entre o ensino público, né, e o ensino particular. E isso é maior ainda neste período que a gente está passando, né. Então, o que a gente está fazendo pelos nossos filhos, né, sem dúvida, o melhor possível, dadas as circunstâncias que a gente está vivendo. A nossa equipe está em home office, está toda em home office, pelo celular 957160020. Por esse número a gente redireciona o contato para o departamento certo, se você quiser conversar sobre a sua crítica, uma sugestão que tenha, ou um elogio tão importante nesse momento aqui para o coração de todos nós aqui. A gente marca uma conversa com a coordenação ou com a nossa equipe, a gente consegue te dar um suporte para os pais durante esse período, sim, sem dúvida, né? Também nesse período. A gente sabe que quem está do lado da educação de verdade vai nos ajudar e ajudar a criança nessa fase, nesse desenvolvimento, né? Conte com o nosso apoio mesmo. Nós vamos passar por essa fase sem prejuízo grande, com o mínimo de prejuízo possível. Tá? Tamo junto mesmo.